Se o seu filho só te obedece quando você grita, se o seu filho só te obedece quando você ameaça, é muito provável que você esteja trilhando esse caminho do autoritarismo. E olha, esse caminho do autoritarismo, ele de fato é um caminho que estamos todas nós, mães, sujeitas a entrar nele em algum momento. Só que a gente precisa se despertar de fato, porque se você está trilhando esse caminho do autoritarismo e não está sabendo como se encontrar no caminho da autoridade responsável, deixa eu te falar uma coisa, mãe, você é capaz de mudar esse cenário. Entende? Você é capaz de mudar esse cenário, de sair desse espaço do autoritarismo e alcançar esse espaço de uma autoridade onde o seu filho olha para você, mesmo em meio a uma disciplina, e olha para você com um olhar de respeito, com um olhar de que você influencia ele, de inspiração, entende? É possível você alcançar esse espaço com o seu filho. Mas para isso, você começa, então, a ter que mudar algumas atitudes, você começa, então, muitas vezes, precisar sair do automático, né? Começar a se tornar consciente de coisas que você, muitas vezes, continua agindo assim de forma automática porque não aprendeu uma forma diferente de agir. Eu me lembro aqui agora de uma mãe que eu atendi, que ela me dizia justamente isso, falava, Rosilane, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Meu filho, ele só me obedece quando eu grito com ele. Para o meu filho fazer o que eu estou pedindo só com umas boas palmadas. Eu não sei mais o que fazer. E nós fizemos um trabalho com essa mãe para ela encontrar esse espaço de uma autoridade saudável e responsável. E depois de várias sessões que a gente pôde ali conversar e trabalhar essa questão da autoridade, eu me lembro que essa mãe relatava para mim recentemente que ela não sabia quando ela teve a necessidade de bater no seu filho para que ele obedecesse. De fato, essa mãe conquistou um espaço de autoridade com o seu filho, com pequenos ajustes que nós conseguimos fazer ali no dia a dia com ela, entende? Então, mãe, é totalmente possível você alcançar esse espaço de uma autoridade saudável, de uma autoridade que você influencia o seu filho, independente se ele está perto de você ou se ele está longe de você, ele vai continuar te respeitando, ele vai continuar te honrando, ele vai continuar levando em consideração a sua palavra, porque de fato você influencia o seu filho. E essa é a autoridade que nós queremos conquistar com os nossos filhos. Eu ouço muitas mães dizer também uma coisa que a gente precisa quebrar um pouco esse tabu, né, do autoritarismo. Porque o autoritarismo, muitas vezes, ele funciona. Porque eu grito com meu filho, ele para o que ele está fazendo. Eu ameaço meu filho, ele me obedece. Se eu dou ali uma palmada, já tudo se resolve. Então, o autoritarismo, agir de forma autoritária, impondo sobre o meu filho, muitas vezes, força, isso funciona. Funciona. Funciona a curto prazo. Porque o seu filho parou ali o mau comportamento, você cessou ali o mau comportamento do seu filho, mas não gerou nenhum aprendizado. Tampouco você foi uma influência na vida do seu filho, tampouco o seu comportamento demonstrou uma inspiração para o seu filho. Entende? Então, mas qual que é o problema, Rosilane? Ser um pouco autoritária? Já que se eu dou uns gritos lá em casa e tudo se resolve. Já que se eu dou umas palmadas, as coisas se ajeitam, né? Porque esse não é um espaço saudável para você e para o seu filho, tá? A gente sabe que quando você trilha esse caminho do autoritarismo, o seu filho ele te obedece porque ele tem medo de você. O seu filho só obedece porque ele tem medo da ameaça, porque ele tem medo de perder um privilégio, porque ele tem medo de ficar sem algo que ele gosta. Então, o autoritarismo, quando você age assim com seu filho, pode até ser que te dá uma paz momentânea, que o seu filho para o mau comportamento, que seu filho para o que está fazendo. Mas qual o preço disso? Qual o preço de você exercer a sua autoridade de forma autoritária? Existe um distanciamento emocional muito grande entre você e seu filho, tá? A criança ela não se sente segura
para confiar em você, porque ela sabe que sempre quando ela comete algum erro, ela não tem um espaço ali seguro para ela falar sobre aquilo, porque sempre tem o autoritário xingando, gritando, castigando essa criança, né? E também, consequentemente, você alcança uma maternidade muito mais cansativa, porque é cansativo você brigar com o seu filho. O autoritarismo, ele aparentemente resolve o seu problema de forma momentânea, mas é um problema que vai virando uma bola de neve, porque o seu filho fez isso hoje, você inibiu o comportamento dele com um grito, você inibiu o comportamento dele com uma palmada, mas amanhã ele faz de novo. Aí amanhã você precisa repetir mais uma vez, disciplinar mais uma vez, lidar mais uma vez com aquele mesmo comportamento. Entende? Então, a maternidade, quando você exerce essa maternidade nesse caminho do autoritarismo, se torna uma maternidade muito mais cansativa, entende? Se torna mesmo uma maternidade muito mais estressante, e depois com aquele sentimento de culpa, porque você bateu no seu filho, porque você gritou com o seu filho, e ele ficou triste, você viu ele indo dormir chorando, e depois vem aquele sentimento de culpa. Então, mãe, trilhar o caminho do autoritarismo é algo que, de fato, a gente só consegue evitar esse caminho quando a gente começa a agir de forma intencional, sendo intencional em todos os momentos da nossa maternidade com os nossos filhos.